pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, contra nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. É importante ressaltar que Paulo está escrevendo isso aqui aos irmãos de Tessalônica, no ano mais ou menos 60 depois de Cristo. Então ele estava dizendo para aqueles irmãos que eles não precisavam ficar tão apavorados como se Jesus estivesse voltando para aquela época. Ok? É isso que nós precisamos ter em mente. Ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Meus irmãos, eu vou falar sobre alguns pontos. Vou citando aqui, e como é um culto, um estudo, né? Nós vamos falar sobre alguns textos, tá? E na medida do possível nós vamos lendo esses textos para que possamos baseá-los na palavra de Deus. O surgimento, irmãos, do anticristo, o surgimento do governo do anticristo, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o anticristo ele só aparecerá no mundo após o arrebatamento da igreja. Após a igreja ser arrebatada. Nós acreditamos que a igreja, segundo a palavra de Deus, ela não passará pelo período de tribulação. Ela não passará pelo governo do anticristo. Existem algumas linhas teológicas, existem algumas linhas midi-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, eu não vou entrar nesse mérito, mas nós acreditamos que, dentro da nossa teologia, a teologia assembleiana, que a igreja ela não passará, ela não verá o governo do anticristo. A igreja será arrebatada antes que o anticristo apareça. E, na verdade, segundo a profecia de Daniel, sobre as 70 semanas, lá em Daniel capítulo 9, versículo 25 ao 27, a retirada da igreja da terra será, na verdade, um botão que acionará o período de tribulação. Quando a igreja for retirada, quando a igreja sair da terra, quando Jesus arrebatar o seu povo, é como se acionassem um relógio. A partir daquele momento que a igreja subir da face da terra, a partir daquele momento começa-se um relógio cronológico no tempo de Deus. Pelo menos 7 anos irão acontecer após o arrebatamento da igreja, chamado de período de tribulação. Após o período de tribulação, vem o reino de Cristo nessa terra por um período de 1000 anos. Após o período de 1000 anos, então, segundo a palavra de Deus, acontecerá o juízo final e por fim a eternidade com Deus. Mas, como eu disse, o que marcará o surgimento do anticristo, o que fará o anticristo surgir no cenário mundial é o arrebatamento da igreja. Nós podemos basear esta afirmação no próprio texto que nós lemos aqui. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo de número 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um, somente existe um, que agora resiste
até que do meio ele seja tirado. Esse que ainda resiste à chegada, ao aparecimento do Anticristo, é o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas pastor, o Espírito Santo então sairá da terra? Ele não sairá da terra porque ele é onipresente, ele é Deus. Ele está em todos os lugares. Na verdade, o Espírito Santo nunca deixou de estar na terra. Porém, ele deixará de atuar na terra. Hoje, o Espírito Santo está agindo, ele está atuando, ele que convence o homem do pecado, ele que age no meio da igreja. Porém, ele levará a igreja ao encontro de Jesus e ele deixará de atuar, ele deixará de trabalhar, ele deixará de agir na terra. Então, quando o Espírito Santo deixar de agir na terra, ele, que é aquele que resiste ao Anticristo, então o Anticristo será manifestado. É por isso, irmãos, que não consegue se afirmar. Alguém pode dizer, pastor, mas o Anticristo já existe? Irmão, se nós não sabemos o dia e a hora do arrebatamento da igreja, é a mesma coisa que nós podemos afirmar. Pode ser que Jesus volte amanhã. E se Jesus voltar amanhã, é sinal de que o Anticristo já existe. Pode ser que Jesus volte daqui a 10 anos, daqui a 20, 50 anos, não sabemos. Ou seja, pode ser que o Anticristo já esteja como homem na terra, como adulto, apenas aguardando o momento que ele possa aparecer para a humanidade. Pode ser que o Anticristo seja um adolescente, pode ser que o Anticristo hoje seja uma criança, ou pode ser que ele nem tenha nascido ainda. Isso é baseado na palavra de Deus, que ele vai aparecer quando a igreja for arrebatada. Então não podemos afirmar, não podemos dizer se ele já está no mundo, se ele já existe, se ele já nasceu, se ele já é uma criança, se ele já está como um homem, porque o seu aparecimento dependerá do arrebatamento da igreja. O segundo ponto sobre o reinado e o governo do Anticristo é que quando ele surgir, primeiro que a Bíblia